Olá pessoal, estamos de volta com Matemática, Teoria e Prática e nosso assunto é Geometria Plana 1, Perímetro e Área. Sou o professor Jorge Souza e vamos à frente pessoal. Definições. Perímetro. Intuitivamente dizemos que o perímetro é dado pela medida do contorno de uma figura plana. Vejamos exemplos. Primeiro, qual é o perímetro da figura seguinte? Vamos aí à resolução, pessoal. Observe que essa figura, ela já tem, certo, alguns valores. Nós temos aqui alguns valores para alguns lados, né? Aqui nós temos 2, 3, 2,5 e 4. Mas existem dois lados que não tem medida, pessoal. Tem esse pedacinho aqui e esse outro, certo? A gente observando bem a figura, a gente vai perceber que essa figura, ela é formada por 6 lados, certo? Logo, essa figura na geometria plana é chamada de hexágono, ok, pessoal? Bom, e como calcular a medida dessa figura, né? Ou seja, o perímetro dessa figura? Primeiro, a gente tem que saber o valor dessas medidas, pessoal, desconhecida, certo? Então, vamos calcular. Bom, aqui embaixo nós sabemos que é 4 metros e em cima 2. Logo, esse pedacinho é o que está faltando para 4 metros. Logo, vai ser 2 centímetros. Certo, pessoal? E esse outro lado aqui, certo? É a soma desses outros dois pedaços. Logo, vai ser, certo? 5,5 centímetros. Daí, o perímetro vai ser dado pela soma desses valores, ou seja, a medida do contorno dessa figura. Daí, nós vamos ter, certo? O perímetro dado por essa soma. Que somando, nós vamos encontrar como resultado 19 centímetros, pessoal. Aí nós temos, portanto, certo, o perímetro desse hexágono, ok? Vamos para o próximo exemplo. Se as medidas específicas de um campo de futebol são 100 metros de comprimento e 64 metros de largura, nessas condições, qual é o seu perímetro? Vamos à resolução. Ok, turma, aí nós temos o campo de futebol, certo? No formato de um retângulo, né, pessoal? É uma figura plana conhecida. E aí nós temos aqui os lados. Aqui nós temos o comprimento 100 metros e aqui a largura. Acontece, pessoal, que esse 100 metros aparece duas vezes, embaixo e em cima. E o 64 também aparece duas vezes, certo? Desse lado e do outro lado, do lado esquerdo aí. Bom, então se o 100 metros e o 64 aparecem duas vezes, então a gente pode calcular o perímetro assim, pessoal. Olha aí, perímetro vai ser, certo? 2 vezes 100 mais 2 vezes 64. Efetuando essas continhas, obtemos esse resultado aí, pessoal. Que somando nós obtemos 328 centímetros. Esse é o perímetro, certo, do campo de futebol. Vamos para mais um exemplo. Qual é o perímetro do coração, pessoal? Bom, vamos à resolução. E agora, pessoal, como é que a gente vai calcular o perímetro desse coração? Uma vez que o coração aí, pessoal, ele não tem uma forma definida, assim, uma forma geométrica definida. Não podemos dizer que isso aí, sei lá, é uma circunferência, é um círculo. Não dá para a gente dizer isso aí, né? Ou seja, não tem uma forma definida como nas duas outras, né, questões, que a gente tinha lá um hexágono, tinha um retângulo, mas aí não tem. Então, como é que nós vamos calcular o perímetro desse coração? Muito bem, pessoal. Se alguém pensou assim, ora, professor, é só pegar aí um barbante e tirar o contorno desse coração, ou um barbante, ou sei lá, uma linha qualquer, tirar o contorno do coração, esticar a linha ou barbante e tirar a medida do barbante. Aí a gente tem, certo, o perímetro desse coração. Bom, se alguém pensou assim, né, está certíssimo, pessoal. Certo? Então vejamos aí o comentário. Está aí. Para a gente calcular o perímetro desse coração, é só tirar o contorno do coração, certo? Com um barbante, ou com uma linha, ou com uma corda, esticar, tirar a medida do barbante ou da corda esticada e a gente tem o perímetro do coração. Nesse caso aqui, ou seja, dessa figura, o perímetro, certo? Eu fiz e deu aproximadamente, certo? 42,5 centímetros. Ok, turma?
Vamos agora para, certo? Área, certo? Área é a medida de uma superfície que é representada por um número real positivo, pessoal. Olhe lá. Enquanto que o perímetro é o contorno dessa superfície, a medida do contorno, a área é a medida da superfície e vai ser representada por um número real positivo, porque não faz sentido, pessoal, a gente falar com a área de área com valor igual a zero, a área da zero, então valores negativos, né? Não fica bem legal, certo? A gente falar de área com valor zero e com valor negativo. Por esse motivo que é um número real positivo, ok? Vejamos exemplos. Primeiro exemplo, qual a área da figura, sabendo que cada quadradinho representa uma unidade de área? Vamos à resolução, pessoal. Ora, pessoal, se cada quadradinho desse representa uma unidade de área, se a gente observar bem a figura, certo? Ela vai ser formada por 9 quadradinhos. Logo, a área dessa figura vai ser 9 unidades de áreas. Agora vamos a uma observação, pessoal. As unidades de área, pessoal, geralmente elas vêm ao quadrado, né? Como exemplo aí nós temos o metro quadrado, o centímetro, o quilômetro ao quadrado, certo? Isso aí são as unidades de área, elas sempre vêm elevada a 2. E quando ela vem elevada a 2, nós dizemos que essas unidades estão ao quadrado. Legal? Não esquecer desse detalhe, turma. Vamos lá para mais um exemplo. Qual a área do quadrilátero, pessoal? Mais um exemplo. Vamos à resolução. Legal, pessoal. Como vocês podem observar, esse quadrilátero aí, certo? Os lados não têm valor, certo? Não tem uma medida específica, certo? E agora, como é que a gente vai calcular a área de um quadrilátero que não tem valor nos lados aí? Bom, pessoal, para isso é só a gente quadricular o quadrilátero, pessoal. Quadriculando o quadrilátero, a gente vai considerar um quadradinho desse como sendo uma unidade de área. Ora, se cada quadradinho desse é uma unidade de área, é só a gente observar quantos quadradinhos cabem dentro do quadrilátero. Quantos quadradinhos e mais pedaços de quadradinho. Ok, pessoal? Fazendo essas contas, certo? Eu encontrei como resultado aproximadamente 60 unidades diárias, pessoal. Ou seja, cabem dentro desse quadrilátero, certo? 60 quadradinhos e mais alguns pedacinhos, ok? Legal, né, turma? Vamos para mais, né? Vamos para mais para frente falando sobre área. Agora vamos falar área de algumas figuras já conhecidas, pessoal. Figuras planas, né? Conhecidas, ok? Por exemplo, o quadrado. Nós sabemos que o quadrado, pessoal, é um quadrilátero que possui 4 lados iguais. Bom, eu estou chamando o lado do quadrado de L. Bom, se o lado do quadrado de L, vamos, né, calcular aí o que primeiro no quadrado? O perímetro, pessoal. Vamos ver como se calcular o perímetro de um quadrado. Bom, pessoal, se a gente vai calcular o perímetro do quadrado, basta a gente observar o seguinte, certo? Se os lados do quadrado são todos iguais, então para calcular o perímetro é só a gente somar L mais L mais L mais L, ok? Ou seja, vai dar 4L. Daí o perímetro que eu estou representando pela letra P, pessoal, vai ser igual a 4L. E para calcular a área, pessoal, muito simples, pessoal, certo? Eu acho que todo mundo já conhece aí como se calcular, certo? A área do quadrado. É só multiplicar lado vezes lado. Como o lado é L, vai ficar L vezes L. E isso vai nos dar como resultado L ao quadrado. Logo, a área do quadrado é L ao quadrado. Vejamos aí um exemplo, pessoal. Qual é o perímetro e a área do quadrado da figura? Bom, pessoal, aí está a figura e vamos à resolução. O que vocês podem perceber, pessoal, é que nessa figura ele deu a diagonal, daí a diagonal 5 raiz quadrada de 2. Daí para a gente calcular o perímetro e a área, a gente tem que saber o valor do lado, pessoal. Por quê? Porque o perímetro depende do lado e a área também depende do lado. Bom, então vamos chamar o lado da figura de L, certo? E vamos calcular o perímetro, pessoal. Ora, pessoal, para a gente calcular o lado, melhor dizendo, eu falei perímetro, mas é lado,
ok? Para a gente calcular o lado, a gente tem algumas opções aí. Eu posso, por exemplo, aplicar aí o teorema de Pitágoras, certo? Podemos aplicar também a ideia da diagonal do quadrado, certo? Ou podemos também usar a ideia de trigonometria para calcular esse lado. Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, pessoal. Muito conhecido esse teorema de Pitágoras, certo? E então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos o seguinte: a soma dos quadrados dos lados é igual, certo, ao quadrado da hipotenusa, que é 5 raiz quadrada de 2. Efetuando os cálculos, pessoal, nós obtemos como resultado, certo, 2L ao quadrado igual a 50. Bom, você deve estar se perguntando, né? Professor, e esse 50 aí apareceu como, né? Muito bem, vamos ver aqui as continhas, como é que apareceu 50. Olha lá, 5 ao quadrado, 25. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? Só cortar o expoente com o índice, fica 2. E 2 vezes 25, 50. Agora é só dar o corte, pessoal, e a gente vai descobrir o L ao quadrado, que vai dar 25, que é 50 dividido por 2, que dá 25. Logo, pessoal, o lado vai ser igual a 5. Se o lado é igual a 5, pessoal, o perímetro vai ser igual a 4 vezes 5. Por quê? Porque o perímetro é 4 vezes L. Como o L é 5, 4 vezes 5, que vai dar 20 centímetros. Vamos agora para a área. A área é 5 ao quadrado. Por quê, professor? Porque a área é L ao quadrado. E como o L é 5, fica 5 ao quadrado, que vai dar 25. Aí nós temos o perímetro e a área desse quadrado, pessoal. Vamos para mais um exemplo, certo? Aí, falando aí mais um exemplo, a gente vai falar agora de mais uma figura plana, né? Que é o retângulo, ok, pessoal? Bom, então o retângulo aí, pessoal, também você já conhece. É um quadrilátero onde eu vou chamar esse lado aqui de base e o outro de altura, pessoal, ok? Esse B vai ser a base e o outro vai ser a altura. Nós temos aí o retângulo muito conhecido de vocês. Então vamos calcular primeiro o perímetro aí nesse retângulo, pessoal, ok? Bom, se a gente vai calcular o perímetro, pessoal, o perímetro vai ser aí, ó, 2B mais 2H. E você, professor, como assim? Olha lá, aqui embaixo é B. Em cima também, o lado de cima também é B, pessoal. Se esse lado é H, o outro lado também vai ser H, pessoal. Né? Vai ter duas bases e duas alturas, ok? Então, pessoal, fazendo aí os cálculos, o perímetro vai ser 2B mais 2H. Mas esse 2, pessoal, é um fator comum, então ele pode ser colocado em evidência. E então o perímetro vai ser igual a 2 vezes a base mais a altura, pessoal. Então essa fórmula a gente usa para calcular o perímetro. E a área, pessoal, também conhecido de vocês, pessoal. A área é base vezes a altura. Se a área é base vezes a altura, pessoal, a fórmulazinha é essa que vocês estão vendo aí. Vamos então para um exemplo. Exemplo, um festival foi realizado num campo de 240 metros por 45 metros. Sabendo que por cada 2 metros quadrados havia em média 7 pessoas, quantas pessoas haviam no festival? Vamos à resolução. Ora, pessoal, se o festival foi realizado num campo de 240 por 45, então a área, pessoal, desse campo será 240 vezes 45, que vai dar como resultado 10.800 metros quadrados. Daí, pessoal, se a cada 2 metros havia 7 pessoas, é só a gente usar uma regra de 3, olha aí. Se em 2 metros há 7 pessoas, em 10.800 metros quadrados vai existir X pessoas. Fazendo aí os cálculos para encontrar o X, né, nós vamos ter 2X igual a 75.600. É só dividir, pessoal, 75.600 por 2, e aí o X vai ser igual a 37.800. Logo, isso vai estar na letra C. C de casa, pessoal, ok? Vamos para mais uma figura plana aí, né? Mais outro exemplo aí de áreas de figuras planas, né? O triângulo qualquer, pessoal, certo? Vamos considerar aqui que nesse triângulo a base é B e a altura é H, certo, pessoal? Daí para calcular a área de um triângulo, que eu acho que todo mundo já conhece, certo? A relação vai ser base vezes altura dividido
por 2. Então você pega a base, multiplica pela altura e divide por 2. Aí a gente tem a área de um triângulo. Vamos ver um exemplo, pessoal? Tá aí. A área da figura seguinte é... Bom, vamos à resolução, turma. Tá aí, trazendo a figura para cá, nós vamos ter aí, certo? Analisar, vamos ter que analisar a figura, pessoal. Estamos lá analisando a figura. Então, o que era a área dessa figura, pessoal? Se a gente observar ligeiramente, pessoal, a gente vai perceber que essa figura ela é formada por um triângulo e um retângulo, não é verdade? Depende do corte, pessoal. Bom, se a gente der o corte na horizontal aqui, conforme eu estou passando aí o cursor, ó, na horizontal vai ser um triângulo e um retângulo. Mas se a gente der o corte na vertical, pessoal, aqui, olha, o corte na vertical, aí a gente vai ter um retângulo e um trapézio. Bom, pessoal, então esse corte na vertical não vai interessar, ok? Porque a gente não falou ainda de trapézio. A gente só falou de triângulo e de retângulo. Logo, vamos dar o corte na horizontal, pessoal. Aí a gente vai chamar, certo? Essa parte aqui, essa área aqui de A1, que vai ser a área do triângulo. E essa outra região aqui, nós vamos chamar de A2, que vai ser a área do retângulo, ok? Daí a área da figura, pessoal, vai ser a área 1 mais a área 2. Bom, mas para a gente calcular a área 1, a gente tem que saber o valor desse pontilhado, dessa retinha pontilhada aqui, pessoal. Vamos lá calcular. Observe que aqui embaixo é 8 centímetros e aqui é 4. Então, essa reta pontilhada é o que falta para 8, então vai ser 4 centímetros. E a gente tem que saber também essa alturazinha aqui do triângulo, pessoal, ok? Bom, nós já sabemos que o todo é 6 centímetros. Aqui é 3, olha. Então, aqui vai ser 3 centímetros, que é o que falta para 6, ok? Muito bem, pessoal, agora é só a gente calcular a área 1, que é a área do triângulo, que vai ser base vezes altura dividido por 2. Efetuando os cálculos, vamos ter aqui 4 vezes 3 dividido por 2, que vai dar 12 dividido por 2. E o resultado vai ser 6 centímetros. Aí vamos agora calcular a área 2, que é a área do retângulo, que é base vezes altura. Fazendo os cálculos, nós vamos obter, certo? 8 vezes 3, que vai dar 24, pessoal. Daí a área da figura é a área 1 mais a área 2. Somando, pessoal, a gente vai ter como resultado 30 centímetros quadrados. E isso vai estar na letra B de bola, B de bom aluno, pessoal. Com isso, pessoal, quero agradecer a todos por estarem até o momento com matemática, teoria e prática. Bons estudos. E até a próxima aula, pessoal. Valeu!